Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais uma live do nosso projeto Compliance My Live. Hoje, com um dos maiores administradores, consultores, professor, que está entrando agora para conversar com a gente. Geraldo. Entrando, Sandra. Oh, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Direto bom? de Como vai Recife, você? muito Pois calor aqui. é. Hoje fez um sol bem bonito. Fez um sol bem bonito hoje. E aí, como é Olha que só, está? Pronto. tivemos que prorrogar o horário, né? Que correria, hein? Isso. Ai, nem pensa. Essa é a minha outra vida de fonoaudióloga, de trabalhar em hospital, mas deu tudo certo. Estamos Você a é uma guerreira, postos. você é uma guerreira, a gente está aqui aplaudindo você, porque se não fosse você, a gente estaria danado, viu? Não, que é isso? Que nada, isso faz parte da vida profissional. Você sabe disso. Você mais do que eu sabe disso, não é? Não, Mas olhe, minhas reverências, viu? Minhas reverências a todo o pessoal da saúde, viu? mas muito obrigada. Eu é que, olha, eu que fico honrada de ter você conversando conosco sobre um tema que poucas pessoas que trabalham nessa área têm a visão que você tem de gestão de continuidade e a resiliência das organizações que nós temos hoje, tanto da área pública como privada, de tentar fazer um modelo de governança ou desenvolver a governança dentro da conformidade que o compliance moderno traz para a gente, que é esse compliance que você trabalha, que é a visão de antissuborno, que é a harmonização da governança com o gerenciamento de risco. Então, eu gostaria muito que a gente conversasse sobre isso hoje, né? E eu posso te apresentar com todas as suas titulações, mas aí eu queria que você se apresentasse com o que mais te orgulha hoje. E você sabe dizer melhor do que todo mundo o que mais te orgulha ser hoje, né? O que mais me orgulha ser hoje é ser pai de uma menina linda Hum, de 8 anos. Estou amando ser pai de menina, viu? é muito bom, né? Maravilhoso, não falta carinho, não falta carinho. Oh, coisa E boa. mas a segunda coisa que mais me orgulha em termos, vamos chamar assim, patrióticos, né, pensando no país, né, Sandra, já é um trabalho que eu faço já há 15 anos com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o Comando do Estado-Maior aqui, como avaliador do Prêmio de Excelência. Esse Prêmio de Excelência, Sandra, ele é tradução brasileira do Prêmio Deming japonês e do Malcolm Baldrige. Ou seja, a gente tem aqui no Brasil, já desde a década de 90, 1990, nós temos um padrão de excelência em norma escrito pela Fundação Nacional da Qualidade. Sim. E a norma ISO de governança hoje, portanto, mais de 20 anos depois, ela vai ter a mesma estrutura de elementos. Então, isso, olha que curioso, quer dizer, nada nasceu agora, nada começou ontem, né? Perfeito. Isso Exato. vem sendo debatido de forma incansável. O Prêmio Nacional da Qualidade, para você ter uma ideia, ele tem um capítulo, que é o último, o capítulo 8, que ele trata só de resultados, ou seja, a empresa só é recomendada a receber o prêmio se ela apresentar resultados relativos à inovação, finanças, operações, sustentabilidade, responsabilidade social e por aí vai. Ou seja, isso já é uma coisa que está sendo, assim, é um sonho, né? Você ter isso em norma ISO, assinado por todos os países que hoje integram o G20
OCDE e etc., né? Isso reflete, talvez, essa cultura de não só da conformidade a partir das ISOs, mas de um gerenciamento de risco mais amadurecido em relação a futuros impactos que possam degrinir ou não alcançar, ou fazer com que a organização não alcance esses resultados. O que é que tu acha, Geraldo? Isso é o nascimento de uma cultura de gestão de risco maior ou mais madura? Olha, nós chegamos, em sala de aula, né? Outra coisa que me orgulha muito é ser liderado também pelo professor Cláudio Carneiro, sabe? Ele é uma pessoa, é um pai maravilhoso, um homem maravilhoso, enfim, é um amigo eterno. A gente em aula na Faculdade de Direito da Getúlio Vargas, né? Eu lancei essa pergunta em sala de aula. Eu perguntei o seguinte: vocês acham que isso é uma cultura que está nascendo ou é uma cultura que morreu, ou seja, gerenciamento de risco falhou, e daí veio a necessidade muito pesada de compliance e de integridade? Sim. Então digam para mim, isso nasceu ou está morrendo, e aí a última saída é você criar programa de compliance super rigoroso e de integridade. O pessoal pensou, aí passa um filme na cabeça de todo mundo, né, Sandra? Os escândalos, os Isso, acidentes, os problemas que todo mundo passa. Eu não estou falando, isso não é exclusividade brasileira, você sabe disso. sei A disso, sei. Alemanha, recentemente, quem imaginava que um banco estatal alemão tivesse problema de lavagem de dinheiro, né? Tá rolando o processo lá, enfim. A Europa Commission já acumulou mais de 100 bilhões em multa nas organizações. Então, eles pararam, pensaram, refletiram em tudo isso e responderam o seguinte: professor, eu acho que falhou. No fundo, todos os controles falharam. Então, vamos voltar às origens. Eu Pois sou é. administrador. Você sabe que eu sou administrador de empresas. A gente tem um papel muito legal no CRA, no Conselho de Administração de São Paulo. É um núcleo de governança corporativa. E lá a gente debate muito abertamente as coisas. São todos administradores, auto-executivos. E o que a gente debate lá é o seguinte: ninguém é pego desprevenido, Sandra. Todo mundo sabe os riscos que correm, todo mundo sabe o que é criar um planejamento estratégico sem ter a certeza de que aquilo vai ser cumprido, sem ter a Sim, certeza. Todo mundo sabe que são riscos assumidos. Imagina, a plataforma Zoom criou um grande plano de expansão e foi vetado pelo próprio governo americano, aonde ele estava expandindo para a China. Então, quer dizer, você planejar negócios, você está lidando com barreiras comerciais, culturais e até bélicas, né, de segurança nacional. Então, a gente tem que ter em mente algumas certezas, a gente tem que pôr, Sandra, o pé na realidade. A realidade é, administrar uma empresa não é fácil, para ninguém. Dois, planejar o futuro é muito mais difícil, porque você tem que vencer barreiras, tem que se comprometer a cumprir aqueles objetivos e você assume muitos riscos, sim. Então, por exemplo, quem é que garantiria segurança trabalhista numa época de crise de Covid e com uma reforma trabalhista capenga que capenga veio já. Isso. e, e aí você tem uma linha judiciária que aceita, uma outra que não aceita, uma outra que vai pela linha do sindicato, e você tem um terceiro mundo chamado 4.0, que eles não querem ser assalariados e eles receberem direitos trabalhistas. Se Exato. você, se você chegar para um motorista do Uber, por exemplo, ele não quer ganhar R$ 1.000 por mês. Ele quer ser empreendedor, ele quer ser livre, né? Então nós estamos com mundos em movimento, né? Com riscos em constante mutação,
e um 4.0, uma tecnologia absurda em termos de escala, querendo modelos novos de negócio, e não tem. E ele não consegue, ele trava nos modelos tradicionais, né? Enfim, e existe, botando o pé na realidade, desculpa me estender um pouco, mas existe aqueles negócios que nós já sabemos, aqui em São Paulo, hein, Sandra? A prefeitura dá conta de que quase 70%, 60 e tantos por cento do comércio local não tem alvará de funcionamento. Então, É veja, aceitar o risco demais, não é? Aceitar um risco demais, em relação até à própria continuidade da empresa, não é isso? exatamente. Então, o tema compliance e risco é uma simbiose. Um acionando uma hora uma válvula, outro acionando outra, e as coisas acontecendo simultaneamente. Agora, imagina isso para uma startup que acabou de começar. Mas será que é porque, Geraldo, será que é porque essa ideia de compliance e de gerenciamento de risco sempre não foi colocada para empresas de grande porte e só agora a gente está começando a mostrar que as micro, pequenas e médias empresas elas também precisam se adequar a isso, se estruturar um modelo de governança que tenha isso, tenha uma gestão de continuidade, tenha toda essa visão que uma grande empresa tem também? Será que isso não é esse momento agora? Veja, em uma empresa pequena, e olha, eu não vou chamar pequena por número de funcionários, não. Vou seguir estritamente a lei, tá? Pelo faturamento. Você pode ter uma empresa pequena, de 10, 20, 30 funcionários, ou seja, muito pequena, mas que fornece todo o conteúdo do Enem e fatura milhões. Sim. Então, veja bem, isso inclusive foi tema de debate numa live com o professor Cláudio, num evento que nós tivemos da OAB aqui em São Paulo. Eu disse a ele o seguinte, que não existe empresa pequena, existe um produto de grande escala que traz grandes riscos e a empresa tem que ter capacidade de se manter operando se algum problema de compliance ocorrer. Então, e isso é o que a OCDE e a comunidade europeia está monitorando. Se vocês entrarem, né, se os visitantes aqui que estiverem assistindo entrarem no Google, digitarem lá OCDE Estatísticas, eles vão se deparar com a maior plataforma estatística de risco do globo terrestre. Exato. E lá eles clicam, eles consultam por país, por cidade, por tema, eles já sabem a complexidade, já geram o mapa de risco, então eles já estudam isso. O que está se discutindo agora lá, isso entrou no primeiro capítulo do livro branco europeu, é assegurar a continuidade. Ou seja, sabemos dos riscos, sabemos onde estão concentrados, sabemos dos problemas de integridade, de corrupção, etc. A pergunta que fica e que a ciência, a administração, os profissionais têm que responder é: isso vai parar de pé? E até quando? Então, Será que é aquilo de você pensar assim, ou o compliance organiza isso, ou ele tem um fim? E será que vai ter um fim? Ou a gente não exatamente. volta mais e a gente vai ter que organizar de todo jeito e ter essa visão de continuidade acima de qualquer coisa dentro de uma organização? Excelente pergunta, excelente pergunta. A gestão de continuidade de negócios, ela carrega o compliance consigo. Ela carrega. Ou seja, não dá para discutir, vou te dar um exemplo, uma Coca-Cola, onde ela tem 99,9% da sua composição de água, e ela foi autuada pelo governo americano para repor a água que ela tira para fazer os seus produtos, isso é uma questão ambiental, ok? A gente quer saber até quando as ações da Coca-Cola vão dar lucro, dado o aumento de rigor das exigências ambientais dos países que ela opera. Até quando a empresa vai continuar a operar. Né?
Então, gestão de continuidade, ele é irmão siamês do planejamento estratégico, porque isso, inclusive, foi o tema de gestão de riscos, e ainda bem, né? A nossa legislação avançou, a 13.303, ela Sim, cita planejamento estratégico e gestão de riscos juntos, juntos. né? Então, a gente está numa nova era, né? Eu costumo dizer que a gente tem que comemorar, a gente só pode comemorar, porque existe luz no fim do túnel, né, Sandra? A gente avançou, os profissionais estudaram, os profissionais procuraram um horizonte diferente, e eles viram que há possibilidade, sim, de continuar, desde que você me atenda numa série de parâmetros, né? Ô, Então, Geraldo, mas será que isso não impacta quando a gente se direciona ao poder público, às organizações públicas? Mesmo com toda essa legislação, a gente tem a Lei 13.303, a gente tem o Decreto 92, né, 03, que é a própria política de governança, e ela vem trazer esse direcionamento para essa visão de gerenciamento de risco, de compliance, de controle, de continuidade, mas quando a gente se depara com o poder público, nós não encontramos esse conhecimento desenvolvido, essa vontade de querer estudar, para querer mudar, e é onde a gente às vezes se decepciona, porque existe toda essa regulamentação, todo o direcionamento correto, que as empresas privadas tentam se adequar, até porque elas têm as certificações, têm treinamentos, e quando nós vamos para o poder público, parece que a coisa estaciona. E aí eu não sei se você sente isso também. eu tive a oportunidade de dar curso para o pessoal do Tribunal de Contas, pelo BSI. O BSI, para quem não sabe, é um órgão inglês, ele é um órgão da coroa inglesa, autorizada a escrever as especificações que vão para a plenária da ISO, né? Ela tem norma lá de padrão de peso de 1 quilo a norma de governança. A plenária existe. A sua pergunta ela é interessantíssima no seguinte aspecto, Sandra. O substrato que tem embaixo, ele está carregado de passivo. Carregado de passivo. Então, vamos lá. Há quantos anos o Brasil tenta resolver a, a lei do Código Florestal? Há quantos anos? Há quantos anos o Brasil tenta resolver a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Sim, Há quantos anos o Brasil tenta resolver o problema de saneamento básico? Então, a gente tem um substrato aqui embaixo que já não foi atendido. Muito bem. Isso, em contabilidade, chama-se passivo. Então, se eu sou um gestor público, eu tenho que jogar isso na conta passivo e eu tenho que dizer, eu preciso, no passivo contingente, ou seja, eu vou reservar dinheiro para resolver esse problema. Mas como os municípios estão operando num ritmo orçamentário de endividamento contínuo, seja ele a juros compostos do governo federal, ou seja ele num contrato privado com o Banco Mundial, só resta a ele a rolar dívida sobre dívida. Então, ele é uma entidade captadora de recursos, ou seja, tem potencial de arrecadação, e isso você projeta no futuro, mas ele tem dois grandes passivos. Ele tem aquilo que precisa fazer e aquele risco financeiro que ele tomou de futuro emprestado. A conta desses dois dá um número. Dá um número. E ele diz, bom, pois bem, eu não tenho dinheiro para administrar a cidade. Então, só me resta. Qual é o meu plano de continuidade? Ou eu crio um plano dizendo que eu vou fazer, mas não vou fazer o que der, né? Ou eu vou assumir o risco, e aí a lei de responsabilidade fiscal, a lei, enfim, a reserva do possível, né? Tem a reserva do possível também, né? Que ele pode utilizar isso para justificar, né? Exatamente. E Aí não ele faz cumprir. um jogo orçamentário Isso. e ele fala, olha, fiz tantos por cento do que eu prometi, e assim vai. Até que
Ele é pego por uma lei de improbidade administrativa, ele é pego por qualquer outra lei e aí ele tem um problema de compliance. Bom, pois bem. Só que nós estamos falando, vamos pôr o pé na realidade também, de 5.500 municípios, né, Sandra? 5.500 municípios, com quase 30 e poucos por cento, se eu não me engano, acho que o último número é de 33, 34, de municípios que não têm receita, não tem um único boleto do IPTU gerador de receita, não tem uma Exato, fábrica para recolher os impostos. exato. E aí ele pega a verba da onde? Educação, ele pega a verba Assistência da social, assistência assistência. social. E faz ponte, faz pavimentação e etc. Ocorre que o Tribunal de Contas ele tem feito um belíssimo trabalho. O Tribunal de Contas ele já decidiu, né, em fazer auditorias de riscos e na questão financeira vale o princípio contábil. Ou seja, ou você tem regime de caixa ou você tem regime de orçamento e no final do ano a conta tem que estar positiva. Senão, impeachment, aprovação com ressalva ou reprovação das contas. Então, essas duas grandes forças, auditoria de risco e finanças, se juntaram para olhar a mesma coisa. Para a mesma coisa. Então, qual é a consequência disso? Nós vamos, eu tenho quase que a certeza disso, que nós vamos ter um giro muito grande de administradores públicos, de políticos, etc., que não vão se sustentar no cargo, porque Com certeza. prometeram uma coisa e não deu para cumprir. E agora Muito bem. a gente vai ter um grande problema agora, porque se o TCU está capacitando todos esses gestores, nós vamos ter as eleições para prefeitos, novos prefeitos. E esses novos prefeitos, eles não vão ter esse conhecimento, essa capacitação que foi dada pela TCU. Então é como se fosse um ciclo vicioso. Vai começar tudo de novo, porque não vai dar tempo da TCU treinar esses novos prefeitos antes que eles, né, sejam nomeados e que eles comecem a trabalhar dentro dos seus municípios. Então isso é uma Perfeito. preocupação também, não é? Perfeito. E eu que estou de fora, não sou funcionário público, eu enxergaria isso como uma tremenda oportunidade do funcionalismo público ele se especializar, ele ser Sim, qualificado em fazer gestão de riscos para fazer com que a máquina continue operando. Ou isso. seja, a gente está se aproximando, né, Sandra, ao meu ver, daquela figura da gestão municipal, gestão independente municipal. Ou seja, quem é que faz a gestão dos recursos? No final das contas, serão os funcionários públicos que estão na linha de frente, como Uhum. você. É quem conhece, é quem pede o recurso, é quem fala, parou, sem esse recurso eu não faço essa cirurgia, é esse batalhão de profissionais de altíssima qualidade que faz o Estado continuar minimamente operando. Eu sou um crítico a algumas coisas, né, como falam que virou moda agora falar em Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo. Outro dia um aluno em sala de aula disse assim, professor, tem que ter Estado mínimo. Eu falei, vamos fazer conta? Vamos fazer conta? Fazendo conta a gente tem noção de proporção. Vamos lá, abri a planilha do Excel, fiz assim, linha de segurança. Eu tenho 5.500 municípios. Devo levar policial militar, guarda municipal e polícia civil para os 5.500? Ah, não, segurança tem que ter. Então tá bom, agora você consulta quantos policiais existem e estima aí quanto se Isso. gasta. Devemos levar saúde? Claro, né, professor? Saúde tem que levar. Muito bom. Põe na planilha, faz a conta. Devemos levar educação? Na hora que ele pôs uma planilha, ele falou, professor, não dá para tirar muita coisa. Eu falei, não dá para tirar. Não dá. É verdade. Essa coisa do Estado mínimo, ao meu ver, né, é mais para penduricalhos temporários, como, por exemplo, funcionários do executivo, assessores, número de vereadores. Isso aí dá Sim, até para você concordo. reduzir, não é Concordo. verdade? Porque se a gente for levar para a área de saúde, por exemplo, eu não posso levar para um município de pequeno porte um hospital de alta complexidade.
Até porque o próprio município não vai ter condições de manter os equipamentos, né? Como um tomógrafo, como o próprio equipamento de medicina vamos dizer, 4.0, né? Uma robótica de cirurgia ortopédica. Então, na realidade, a gente vai entrar nesse entrave. Como é que eu vou ter um Estado em que ele precisa ter um perfil ou uma configuração, uma estrutura de Estado, mas ele não tem recurso para isso, ele não gera uma economia para isso. Então, eu acho que esses pontos impactam muito também, não é? Impactam muito. E aí essa é uma responsabilidade, eu até brinquei, né, no livro do professor Cláudio, o que vem depois do risco, porque eu não posso só ensinar o risco e auditar o risco. Eu tenho que saber o que virá depois. Como é que o município vai se manter, se sustentar, qual é o plano para manutenção da operação. Então, gestão de continuidade, ele tem um escopo. A norma 22301, a gente define um escopo. O escopo financeiro, o escopo da ética e da integridade, o escopo operacional, o escopo de responsabilidade trabalhista. Existem os escopos que você audita as empresas e questiona com relação à emergência, paralisação das operações, plano de continuidade mínima, o ideal, em quanto tempo, com qual recurso. A gente vai discutir essencialmente viabilidade. E talvez, assim, você fala da questão das próprias pessoas que vão fazer essa análise de risco, você fala aqui que existem vários perfis ou a ambiguidade de identificação do risco. Então, até para você ter essa questão de analisar o risco para certos eventos ou para certos processos, você tem que preparar as pessoas que estão dentro das organizações, tanto públicas como privadas, para tentar gerenciar e tratar esse risco da melhor forma. Isso você fala aqui nesse livro, tem o teu capítulo, não é? Até vou dar uma parada para dar uma dica de leitura, tá? Obrigado, é o Compliance, o Estado da Arte, né, que é um livro com vários autores, que Cláudio Carneiro é um dos organizadores e que Geraldo Falcão é responsável por um capítulo maravilhoso, tá? Que eu vou até dizer aqui o nome do capítulo. É o último. Eu pedi o É último o último. Eu é falei, o eu último quero... capítulo. Exato, exatamente. A gestão de continuidade, o que vem depois do risco, uma nova disciplina. Exatamente isso. Né? Então, nós temos que identificar que não é só gerenciar o risco. Né? Como é que ele vai ser gerenciado? As pessoas que vão fazer isso se são preparadas, até porque a visão de um risco não é a mesma para todo mundo. E eu acho isso legal quando você fala para se conscientizar de que para você ter a continuidade do negócio, você vai ter que juntar a visão de risco de cada um. Até para poder você saber que depois do risco, você vai ter tomadas de decisão que vão ter que unir essas visões de risco. Isso Exato. é bem interessante. O professor Jefferson, que também participa desse livro, a gente faz alguns trabalhos juntos no IBMEC, a gente faz alguns, enfim, acadêmicos, ele brinca, né, que se você quiser implodir um prédio, você coloca uma dinamite em locais estratégicos para poder derrubar esse prédio, né? E o problema de suborno, de integridade, é assim mesmo, são dinamites que vão permeando a empresa, de repente ela desmorona. A gente não pode ignorar, então, né, que as empresas têm grandes passivos, 2, que as empresas têm esse regime, os governos também, esse regime orçamentário de caixa imediato e de alto endividamento, 3, para você ter um plano de recuperação vai custar dinheiro e tempo também, e aí no meio ela foi afetada pelo problema de integridade, ela foi afetada pelo problema de credibilidade. Sim. Então, aonde conseguir dinheiro, onde eu tenho problemas de integridade, problemas de credibilidade. Como é que eu resolvo isso? Né? Quer dizer, quando eu vou planejar o próximo passo, a minha empresa se envolveu numa tremenda
num tremendo escândalo de corrupção. Então, nós vivemos, então, um problema de riscos, um cenário de riscos materializados, que dá para ser previsto. Ok, dá para ser estudado, dá para ser materializado, isso é um modelo matemático que você prevê. O que você não prevê é o risco externo. Você não consegue prever quando vai acontecer. Perfeito, perfeito. Você mapeia, mas você está vendido. O que me resta, e que os programas de gestão de riscos não fazem, é ter um plano, uma linha de defesa para os riscos externos. Porque quando eles ocorrerem, você absorve e você continua operando. Isso não existe. Isso é muito raro. Né? Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho operações em rede cambial na ordem de, sei lá, 100 milhões. E o meu fluxo de caixa gira 60 milhões. Então, eu tenho uma exposição, um risco financeiro. Ok, mas essa garantia me dá ou com patrimônio ou me dá com faturamento próximo nos próximos 6 meses. Muito bem. Okay. Só que se o dólar for a 6 ou a 7, a minha dívida dobra, triplica. A minha exposição ao câmbio é muito alta. Grandes empresas deixaram de existir por causa disso. A Sadia deixou de existir. Sim. Então, veja, riscos existem como dinamites na empresa inteira e que você tem que ir desarmando. Você tem que ir desarmando. Sem que isso ocorra, não dá, Sandra, para falar de continuidade. Não dá. A empresa está no seu limiar de parar hoje. A Vale também, a Vale aconteceu isso também. Foi um risco externo, ambiental, que ele não soube gerenciar, ele também não esperava que fosse repetido de novo e que o impacto fosse absurdo como foi, né? A gente pode considerar um risco externo, sim. A própria natureza trazer aquela destruição toda, por conta até de trabalhos pregressos antes, mas que quando você tem uma natureza se movendo, e se você não espera que isso vá minimizar, ou você não se previne para isso, isso é um risco externo também, Geraldo? A gente pode considerar? Sim, eu vou te dar um exemplo. A estrutura de concreto e de aço, ela envelhece com o tempo. Os metalúrgicos vão te dizer, aço carbono tal tipo, 50 anos, concreto tantos anos, eles têm uma vida útil, desde que respeitada a carga. Por exemplo, existe norma BNT para carga no caso de rejeitos, né, de barragens. Se você aumenta essa carga, eu estou te falando, eu não sei se foi o que aconteceu isso na Vale, porque eu não tenho informação, mas as normas sabem que a aceleração se dá pela carga, pelo tempo, etc. Isso é engenharia. A conta de continuidade, se você for fazer hoje, de uma Vale, pegando informações que saem na imprensa, você imagina, você tem lá um Ministério Público que eu acho que bloqueou bilhões, né, da conta corrente, a empresa tem as suas autuações fora do Brasil, vezes 5, que o câmbio está em 5 alguma coisa, então nós estamos falando de mais uma quantidade de bilhões, nós estamos falando de 19, 20 barragens da companhia, que só aí vai levar, segundo os próprios executivos, bilhões para poder desarmar também, porque a infraestrutura está envelhecendo, né? Então, o risco vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Sim. Então, a conta disso tudo passa de centenas de bilhões, de bilhão. Então, essa é a conta de continuidade. Bom, o que eu faço com isso? Está contabilizado? Está divulgado? Foi prestado conta? Como isso vai ser pago? Qual o planejamento do futuro? Como que vai ser pago? Qual a matriz de produto? Vai ser na América Central que vai pagar? Na América do Norte? Vai ser na Europa? Na África? Como é que você vai distribuir esse prejuízo no mundo? Né? Como é que você vai captar o dinheiro de novo para cobrir esse problema? Isso é conta de continuidade, é escopo de observação de gestão de continuidade.
Então, nós estamos falando de assuntos, Sandra, se risco e compliance já é sério, gestão de continuidade, então, É mais. é muito Então, sério. a gente já tem o compliance hoje, eu falo muito, às vezes, o que Jefferson fala, e Jefferson fala uma coisa que eu sempre vejo no compliance. Ele cria essa visão de previsibilidade do que é que pode acontecer no futuro, mas isso já é um compliance moderno. Não é aquele só de identificar o não cumprimento de uma lei ou de uma norma, no caso, mas ele já começa a prever o que é que vai acontecer se eu não cumprir essa norma, se eu não seguir essa certificação, essa ISO, por exemplo, se eu não seguir essa legislação. Então, você concorda com isso também, Geraldo? E que para isso a Plenamente. gente vai ter que ter uma cultura de que é melhor eu trazer uma padronização dentro de um processo, porque eu vou prever lá na frente a continuidade do meu negócio, eu vou prever lá na frente os resultados que eu espero alcançar. Então, mas esse plano de continuidade é uma metodologia. Ela não é um exercício de futurologia. Você planeja o processo, planeja os riscos, as respostas, as emergências e o plano operacional se houver interrupção. Então, você precisa ter um alinhamento muito forte entre estratégia do que você diz que vai fazer e o que de fato fez. Você tem que ter um alinhamento. Uhum. Se você falar uma coisa e fizer outra, nada vai, em nada, né? Em coisa nenhuma, em assunto nenhum dá certo. Então, o risco, quando ele vem de fora e materializa dentro da sua empresa, o estrago é violento. Se você não tiver um plano de continuidade, você não opera. Você realmente não opera. E o buraco que você entra de tamanha ordem que você não consegue se recuperar. Pois bem, o que a gente tem que discutir aqui é como que a metodologia de riscos deve ser sensível aos dados. Olha que interessante. O Covid, ele foi previsto pelo órgão de saúde alemão em 2012. Eu pus até isso no meu LinkedIn, tem um boletim original do governo alemão. Não leio alemão, né? Passei no nosso amigo, mas e alertou aonde ia surgir, quanto tempo ia durar, se ia precisar de isolamento vertical, horizontal, estava tudo mapeado lá. Tudo mapeado. Muito bem. Porém, foi o único país que soltou esse alerta. Então, imagina a Sandra está lá gerenciando e ela faz uma pesquisa pelo mundo e vê que só um país fez o alerta. A grande maioria das pessoas diz o seguinte: não, isso aqui é o boletim de um país, o que o restante falou? Não, o restante falou que não, que isso daí é exagero, isso é coisa de alemão é isso, alemão é aquilo, isso é estratégia de dominação, aí vem as teorias malucas. Isso, exato. E o pessoal ignora esse boletim. A OCDE colocou no seu relatório de riscos a probabilidade de pandemia como baixa. Rara. Como rara, eu acho, não foi? E ainda não colocou, até agora, o relatório global de riscos não tem a pandemia como probabilidade nenhuma. Já saiu de 2020 e a gente não percebe ainda esse risco social como um risco provável. E a gente sabe que o impacto foi brutal, né? Nós estamos sentindo na pele. Então, uma empresa minimamente prudente, o que ela deveria fazer? O seu diretor de riscos ia chegar lá e falar assim: olha, vem cá, onde a fumaça a fogo, tem um boletim mostrando uma alta probabilidade de pandemia. Nós estamos falando de pandemia. Nós estamos falando de uma situação de paralisação global. O que ele tem que fazer? Ele tem que estudar esse boletim, ver as condições em que aquela doença está prevista de acontecer, quais condições, olhar aquilo, olhar para a sua realidade, ver que ele está numa região de saneamento básico ruim, de nível social ruim, ele fazer uma análise crítica e dizer: espera um pouco, as variáveis de lá são as mesmas daqui. Será que eu não estou correndo esse risco também? E aí ele vai ouvir as pessoas da área da saúde e vai falar assim: olha, realmente, hein, aqui no nosso estado, aqui a gente só não tem uma pandemia por Deus.
Pois Então, é. o que que ele deveria fazer? Se prevenir. Isso não seria uma lição para os novos empreendedores? Isso tudo que está passando e eles começarem já a pensar em, antes de estruturar uma nova empresa, eles já terem esse gerenciamento de risco, com essa visão mais amadurecida. Sandra, eu dou aula de empreendedorismo na GV também, e eu forço eles a estudarem riscos. Porque, como eu já te disse, a gente deveria ensinar riscos desde a graduação. Deveria ensinar. É uma pena. Mas eu forço eles a estudar risco. A resposta clássica é: poxa, mas se eu for levantar todos esses riscos, o meu negócio não é viável. Já desiste logo, né? Pois é. Ou vai tentar fazer de um jeito mais fácil, sem observar que lá na frente a coisa não vai dar certo, não é isso? Não vai dar certo. A minha resposta a eles é a seguinte: vocês acham mesmo que o Bill Gates para no estudo de risco? É claro que não. Não. Ele já considera o risco atendido, tem que cumprir e acabou. Isso, exatamente. Mas a minha Exatamente. empresa vale muito mais que isso. Ela não é medida pelos riscos. Os riscos eu vou tratar. Eu vou tratar. E aí ele planeja uma grande corporação e chega onde chegou. Agora, qual é o futuro, né? As normas, o guia da 19600, ela mudou de número, a 19600 provavelmente virá com outro número, e saiu agora um guia, foi votado, aprovado, os países todos estão participando, todos. Ela percorre os assuntos do que é governança, o que é governança corporativa. Então ele passa por valores, ele passa desde liderança, valor de longo prazo, perpetuidade, gestão de riscos é um capítulo sozinho, só ele. Compliance está acoplado à gestão de riscos. Ele entra em prestação de contas, o famoso accountability, né? Ele entra em dados e decisões, proteções de dados, ou seja, foi desenhado, e aí ele se assemelha muito, a norma se assemelha muito ao prêmio Deming, né? Foi desenhado quais são esses pilares, foram desenhados quais são esses pilares. Muito bem. Agora imagina você pegando uma norma dessa e você só pode dizer que a empresa tem um sistema de gestão de governança ou de compliance se você tiver um conjunto de coisas acontecendo dentro da empresa. Pois é. E aí, como é que será? Não vai ter Por isso, meio termo, não vai ter meio termo, vai? Vai ter parcialmente implantado, parcialmente conforme a isso. Isso não existe. Então, como é que não vai existe. ser? Pois é. Não existe. O mundo está ficando, ele está se dividindo ao meio. Vou te dar dois dados, até para o pessoal que tá te assistindo, os teus seguidores, né, procurarem no Google. Se eles digitarem lá, firmas de auditoria, empresas de auditoria, negarão, recusarão empresas problemáticas. Se você digitar isso no Google, está lá. Já tem Já foi, estados que têm legislação para isso, né? Já tem estados que têm uma legislação que só contratam ou só entram no processo de licitação as empresas que não são problemáticas, né? Que tem no mínimo exato, um programa de integridade, né? Ou uma certificação anti-suborno, no exatamente, mínimo. Exatamente. exatamente. E as empresas de auditoria disseram assim: não, eu não vou auditar a empresa que tem problema. Quer dizer, a empresa de auditoria já não quer auditar. Segundo ponto, se você também digitar aí no Google, 6% das empresas listadas em bolsa, digitar essa frase, somente possuem auditorias internas que atendem o novo mercado. Você vai ver uma notícia lá. Já fizeram um estudo e do valor econômico, né, me parece, e eles dão conta que só 6% das empresas possuem auditorias internas que atendam às regras de novo mercado. Novo mercado é o nível máximo de transparência em governança. Então veja, se eu tenho uma listagem de empresas em bolsa
num número muito pequeno, que possui auditoria interna, que atende esse critério, você já vê o tamanho da complexidade que é você implantar compliance, por exemplo. E tantas pessoas ainda acham que é muito fácil estruturar um programa de compliance dentro de uma empresa, seguindo os pilares tal, mas não é por aí. Não é por aí. Sabe como eu vejo? Se eu fosse advogado, eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Os advogados entraram muito forte nessa campanha de compliance officer, etc. Se eu sendo um advogado, se eu entrasse como compliance officer numa empresa de 100 mil funcionários, em 10 países, eu iria ser, no máximo, um ouvidor. Eu não consigo dar conta dessa complexidade toda. Quanto mais assinar dizendo que aquilo está sendo cumprido. Exato. Então, eu me sentiria muito desconfortado mesmo. Já o antissuborno, e aí é a área que a gente milita também, né, junto com o Jefferson, já o antissuborno, ele possui uma estrutura própria de sistema de gerenciamento. Ele vai à causa do desvio de compliance. Sim. Aí pode ser que o público dos advogados, né, consigam atuar nessa nova esfera de controle, que é a esfera do suborno. E você eliminando a causa, você não tem o desvio de compliance. Naturalmente, você não tem. Então, isso, inclusive, teve uma aluna recente no curso de antissuborno que eu dei, advogada constitucionalista, né? E ela disse o seguinte, ela falou, nós estamos com o foco errado, Geraldo. A gente está indo querendo buscar o estado da conformidade, o estado do compliance, mas nós não vamos conseguir. Isso é fruto de um desvio de uma causa que eu não trato, que é o suborno. Se eu for na causa do problema, aí eu consigo ter o estado de conformidade naturalmente. Porque o advogado não vai conseguir dar conta de todo esse mundo de informação. Né? Não. A não ser que ele tenha uma formação para o olhar de governança. Que nós, administradores, já temos essa formação de base. E olhe que você questiona muito por que gerenciamento de risco, por que governança com essa modelagem não é ensinado na graduação. A gente só vem ver isso depois que os administradores já estão formados e no mercado. O administrador, ele já tem no código de ética e na grade já tem as áreas de conhecimento. Então, ele estuda legislação social, ambiental, de segurança do trabalho, ele já tem os módulos, mas é muito pouco, claro que é pouco, né? É evidente que é pouco. Mas ele não aprende gestão de riscos, ele não aprende auditoria de risco, ele não aprende esse controle, né? Entendi. Ele não aprende o controle. Acho que alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi. Eu quero agradecer a presença de várias pessoas, aqui eu não vou conseguir dizer o nome de todo mundo, mas teve alguém que falou aqui o seguinte: o compliance visto assim não seria restringir o programa? Eu acho que foi em relação agora à visão só do advogado que traz essa tentativa de conformidade de lei e a visão só do antissuborno. Será que foi isso? Foi sim. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida. Foi a Aurora Barros. A Aurora Barros é uma das nossas parceiras aqui em Recife. Olha que legal. Aurora, obrigado pela pergunta. Excelente. Sem dúvida, é restringir. Mas restringir a um tamanho que o compliance officer consiga dar conta, consiga ter um sistema de gestão para ir na causa do desvio, na causa da corrupção, né? Que é o suborno. E porque senão ele vai ter que, sem dúvida, ser especialista em todas as áreas, né? E isso vai levar muito tempo, você precisa de uma área maior e etc.
Então, o antissuborno, ele tem essa grande vantagem, ele vai na causa da corrupção, né? O outro ponto importante dizer é que ele precisa avaliar também, o auditor de integridade, o auditor antissuborno, ele tem que, inclusive, avaliar a conduta do compliance officer. Inclusive a Tayana, da Clato Compliance, ela fala aqui, ó, defendo muito as ressalvas de advogados tradicionais como compliance officer. Até porque, se a gente for analisar, o compliance officer, ele não se encaixa no setor público. E se ele tiver que ir para dentro da instituição privada ou pública, ele não vai ser só um advogado, ele vai ter que ter uma visão multidisciplinar. Então, ele não pode ser um só. Né? Perfeito. Então, essa posição do compliance officer, ele deixa a desejar os outros olhares, até inclusive os outros olhares que o risco ele precisa que tenha, né? E o compliance officer ele vai ficar, quer queira, quer não, com a visão restrita. E se ele tiver só a formação jurídica, essa visão vai ser muito mais restrita do que a gente imagina. Né? Exato. Então, Geraldo, o que é que a gente tem de lição para o setor público, diante desse gerenciamento de risco e da necessidade de trazer essa modelagem de governança para os gestores, a necessidade de estudar as certificações ou de saber que existem normas além das legislações? O que é que tu acha? E você tem um curso, não é? Que você está divulgando vários cursos. Sim. E tem uma nova turma de antissuborno, risco e gestão de continuidade de negócios que você vai no mês de julho. Fala um pouco isso e se é um bom canal de conhecimento para gestores públicos, para iniciativa privada, a gente sabe que mas principalmente para a área pública. Eu acho que é bem interessante isso. O primeiro passo é ele conhecer qual é esse universo da gestão de continuidade, qual é o universo da gestão de riscos e qual é o universo antissuborno. Então ele vai ter 3 grandes elementos para avaliar e vai dizer assim, entendi. Então ela envolve todos esses assuntos. Ok. Isso é evidente que não vai habilitar ele a fazer o levantamento no seu departamento. Isso é um longo trabalho. Mas o segundo passo ele vai pegar a sua legislação, ele sabe ao que ele vai ser fiscalizado, do TCU, as famosas auditorias baseadas em risco do TCU. Ele vai se debruçar sobre toda a operação e fazer um grande mapeamento de risco de toda a administração em que ele está inserido. Perfeito. E aí é evidente que ele vai passar por toda a legislação e, portanto, ele vai analisar se está compliance ou se não está. Ele vai passar por toda a questão antissuborno, então ele vai ver se realmente ele precisa ter uma estrutura de integridade para isso, ou se ele toca só como gestão de riscos. Ele já faz essa análise legal e depois ele vai fazer o mapeamento de risco propriamente dito. Que isso é importante dizer. Até numa brincadeira, o professor Cláudio também, ele é uma pessoa muito crítica em relação a isso. Ele diz assim, será que o advogado faz análise de risco? E nós demos cursos juntos, eu e ele, né? E aí todo mundo disse assim, faz sim. Aí ele brinca e fala assim, então deixa eu chamar o meu professor de risco para fazer uma pergunta para vocês. Cláudio é ótimo. Ele é muito bom. Aí eu virei para o aluno e disse o seguinte, eu vou te colocar na seguinte situação. Você está lá em Macaé e você fez uma reunião com o sindicato e você assinou um grande acordo de flexibilização da lei trabalhista para embarcados em alto mar. Tudo bem? Então você conseguiu que ele fique embarcado por 45 dias. Muito bem? Muito bem.
Pergunta, você vai conseguir prevenir com o seu documento assinado, com a sua assinatura, prevenir o risco de acidente? Não, não vou. Eu falei, então você não faz a análise de risco, você faz a análise legal, regulamentar. A gestão de riscos está lá onde a coisa acontece, está na operação. Então você tem que descer e comparar o que a lei te fala com o que você está vendo, com a operação. Essas duas análises é que vai te dar a noção de risco. Poxa vida, eu estou correndo risco. Exatamente. Talvez seja isso que justifica hoje equipes de consultoria e de treinamento na área de compliance ser multidisciplinar. Né? A Tayana, ela tem a Clato Compliance e ela é advogada, mas ela tem uma equipe multidisciplinar, ela tem administrador, ela tem engenheiro, ela tem auditora, tá entendendo? Na área de saúde, ela conseguiu fazer uma equipe porque ela entende que ela, como advogada, e tendo uma equipe assim, é muito mais fácil você ter essa previsibilidade em relação aos riscos, né? Que toda empresa vai correr e todo o processo vai ter que correr. Então, é bem importante isso, é bem importante. Perfeito. Mas, olha, E o aluno que está sentado lá, ele precisa juntar todos esses conhecimentos num grande mapeamento, num grande estudo. Então, imagine que eu tenha lá um módulo de gestão financeira. Eu dou primeiro o conceito, e aí isso é o maravilhoso da gestão de riscos. Porque o aluno ele vai estudar o conceito, ele vai ver como se calcula valuation, como se calcula índice de liquidez seca, índice de... enfim, ele tem o conceito, mas depois ele vai fazer uma análise de risco. São dois conhecimentos que ele acumula. Um é o conceito, o outro é o risco da prática. Ele vai estudar a segurança do trabalho, ele vai ver o que a lei pede, mas ele vai estudar o risco. Ele vai aprender a identificar o risco na operação. Então, o aluno, ele tem duplo conhecimento, ele sobe muito mais nessa formação. Ao meu ver, esse é o grande desafio da educação, no nível de graduação ou pós, que é fazer com que ele conheça a teoria, mas que ele avance, que ele faça análise de risco. Porque quando ele vai para o mercado, quando ele é contratado por uma empresa, o diretor chega para ele e fala assim, faça. O risco é todo dele. O risco é todo dele. O risco é todo dele. Então... e a Tayana colocou aqui, ó, a Tayana colocou, isso mesmo, buscamos a visão e atuação lato e macro. Que na realidade é isso aí que você está falando, Geraldo, é isso aí. Muito bom, excelente. E o Brasil precisa formar profissionais na área de gestão de risco urgentemente. A legislação está aí, está no decreto 9203, está na 13303, está no decreto 8420 de integridade, de avaliação de integridade. A gestão de risco permeou, e ainda bem, porque isso faz com que as pessoas amadureçam. Ô, Geraldo, eita, conclua, pode concluir, que eu já ia dizer a você que quem quiser conversar com você sobre isso, e até saber como fazer esse curso de gerenciamento de risco para continuidade de negócios, aonde você pode dar mais informações sobre esse curso? Através do teu LinkedIn, é isso? Lá no LinkedIn eu divulgo a parceria que eu tenho com o BSI Brasil, que é para ser formado nas normas, para conhecer as normas. Depois, eles vão ter que, evidentemente, fazer um curso, cada um na sua área. Então, o que é fazer o mapeamento de risco ambiental? O que é fazer o mapeamento de risco financeiro? Aí ele vai se aprofundar. Por isso que, né, Sandra, eu vou conciliando a atividade acadêmica com as de norma. Né? A norma dá a visão geral. Né? Isso. O RINA também, do Jefferson, está prestes a lançar os cursos de risco e gestão de continuidade. E virão novas. Gestão de resiliência. Oi. Vai terminar o nosso tempo, porque é muita coisa boa que você falou pra gente.
E eu só queria que você agradecesse. Temos 15 segundos. Pessoal, obrigado pelo contato. Vamos marcar outras lives, Vamos, Sandra. vamos. Vamos fazer isso regularmente. O tema é complexo.